Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso projeto Nós e o Centro Espírita. Muito prazer, né? Oi, Norberto. Oi, Melissa. Prazer estar novamente com vocês nesse projeto lindíssimo, Nós e o Centro Espírita, nesta proposta de repensarmos, de compartilharmos vivência na casa espírita, viu? Sim, é isso mesmo, Norberto. É uma proposta para conversarmos sobre a nossa vivência, para aproveitarmos melhor aquele momento no Centro Espírita. E vou fazer as perguntinhas básicas para a gente refletir desse nosso projeto, que é de que forma a minha participação nos diversos trabalhos do Centro Espírita tem contribuído para a minha reforma íntima. A minha vivência nas diversas atividades da Casa Espírita poderia ser melhor aproveitada? E o meu comportamento e minhas atitudes em casa, no trabalho, na sociedade, fora do centro, é o mesmo que eu vivencio na Casa Espírita? Então, são questões que estamos abordando nesse projeto através dos nossos encontros. E hoje, né, Norberto, o tema de hoje é o passe. Falamos da palestra pública, que sim, já estamos na palestra pública, né, Norberto? Nós já estamos sendo preparados ali pela espiritualidade, com todo o carinho que a espiritualidade tem, já estamos sendo preparados para o momento do passe. Então, Norberto, falando o antes, o durante e o depois, em relação ao passe, a antecipação do passe, como eu devo me portar ali na palestra pública? Então, Melissa, para responder essa pergunta, só vivenciando a casa espírita nos momentos que antecedem o passe. Quem está sentado no fundo sai correndo para frente porque quer ser o primeiro a tomar passe. As pessoas, enquanto estão sendo chamadas para o passe, um está falando sobre o outro, o que está acontecendo na novela, qual o resultado do jogo que tá passando. A gente já começa a discutir enquanto está esperando para tomar passe, hein? Nós estamos discutindo o que nós vamos fazer amanhã no trabalho, a festa que vai ter no final de semana. Aí entramos no passe, aí somos chamados para ir no passe, entramos lá e tomamos o passe, e quando a gente sai, a gente fala, nossa, estou sentindo bem melhor. Olha, estou com a energia renovada. Em Eu, um minuto. eu simplesmente não sei. Não me pergunte como isto acontece, porque eu não sei. Quem estuda um pouco sobre magnetismo animal, sobre o passe em si, sabe que existe a necessidade para o passe ser eficiente, né? Para atingir os seus propósitos, um propósito do passista, aquele que aplica o passe, e um propósito, uma sintonia do paciente, aquele que vai receber o passe. Não me pergunte como acontece se não existir essa sintonia, como que eu recebo alguma coisa? Então, mas também, novamente, Melissa, não acho que seja culpa do frequentador da casa. Muitos deles não têm vivência da doutrina espírita, não sabe exatamente o que se processa no passe. Precisaria do dirigente informar essas pessoas para que eles busquem sintonia com aquilo que eles vão receber, que pensem nos seus problemas, que mentalize a sua saúde, que mentalize os seus parentes, que faça uma prece ao seu mentor espiritual, que fiquem em prece, em sintonia com a espiritualidade. Aí sim, se eu tenho um determinado, vou dar um exemplo aqui, vai. Eu tenho um problema de relacionamento com minha esposa, com meu cônjuge, né? Que eu possa envolvê-lo em luz, que eu possa pedir que Jesus, que os bons espíritos nos ajude nessa união, até em prol das crianças, dos nossos filhos, que eu veja como eu posso colaborar para o melhor relacionamento com meu esposo, com meu cônjuge, né? Olha que bacana. E aí eu entro numa sala de passe pedindo ajuda à espiritualidade
neste sentido. Aí sim, Melissa, aí tem sintonia do plano espiritual com a pessoa que vai receber. Aí eu acredito em alguma coisa. Norberto, Sim. tem necessidade da pessoa entrar em sintonia? Não, necessidade não tem. O passe pode ser dado independentemente do outro. Por exemplo, quando você dá numa criança um passe, aplica um passe numa criança, ela não está sintonizada, ela não sabe o que é isso. Quando você dá um passe num doente que está dormindo, né? Ele recebe toda essa vitalização magnética do corpo sem estar em sintonia. Entretanto, todavia, porém, a eficácia do passe é muito, muito superior quando há sintonia, propósito entre os paciente e o passista. Desta forma, Melissa, esta preparação é imprescindível, viu? Muito importante, Norberto, o que você disse. E os dirigentes das casas espíritas, então, é necessário que um trabalhador, até depois da palestra, vá lá. Se o palestrante não fez a oração, faça uma oração e explique o que vai acontecer, principalmente para as pessoas que estão lá pela primeira vez e não sabem o que é o passe, não sabem para onde vai e como se portar também. Então, pedir o silêncio depois da palestra, porque realmente, em alguns momentos, começa um falatório que tira a sintonia. Então, é importante, sim, continuar naquele silêncio da palestra, refletindo com a reflexão que do estudo da palestra, e aí você continuar nessa sintonia. E o trabalhador, então, da casa, explique como é o passe, o que acontece, como eu devo me portar. É interessante, sim, a questão que você falou dos lugares. Então, se a entrada do passe é aqui, aqui são as primeiras cadeiras que enchem, né? Que lota e o pessoal vai para lá. E aí, como é interessante, né, Norberto? E para Seja o teu você passe, mas é tão rápido. Aproveite aquele momento que você está ali esperando, né, Norberto? E fique em reflexão consigo mesmo. excelente, Melissa. Para quem tem um mínimo de lucidez, um mínimo, ele falaria assim: eu prefiro ser o último, porque terei tempo de pensar em mim, na minha vida, nas minhas necessidades, nos meus problemas. Eu terei tempo para conversar com meu mentor espiritual, pedir ajuda à minha mãe, que já está no plano espiritual, ao meu pai. Olha que é lucidez. Eu adentro a câmera de passe já sintonizado, já emotivo, já é emotivo, eu tô pleno em sintonia com a espiritualidade. Isto é paz. Isto é paz. O resto é balela. É balela. Como chama aqueles remedinhos que você toma que, é, que não tem efeito? O placebo, é isso mesmo. Aí vai ser um placebo, né? É, realmente. Então, isso, em outras palavras, o passe, que a transfusão magnética, na verdade, não existiu, torna-se um estado psicológico da pessoa. Ela se sente bem porque ela imagina que ela recebeu passe. Agora sim, vixe, agora eu estou bem. Nossa, olha como eu estou me sentindo bem, né? Nada. Tudo questão psicológica. Tudo condicionamento psicológico. Não houve efetivamente transfusão magnética. Pode não ter havido transfusão magnética alguma, né? Sim, É, Norberto. E em relação. Então, eu entro lá durante o passe, Norberto, como você falou, né? Como eu devo me portar? Você já disse que a gente tem que sintonizar, né? Ouço algumas pessoas, alguns trabalhadores falarem para pensar em Jesus, porque as pessoas falam, eu penso em quê? Pense em é. Jesus. Eu ouço alguns trabalhadores dizendo. Então, tem que pensar em Jesus, tem que pensar num campo florido quando você não pensou em si. Ponto final. Aí eu fico pensando, vejo, eu lembro Nossa Senhora, lembro os pássaros, lembro o mar e coisa e tal. E isso acontece
Por que você não chama o mar, o campo para tomar passe? Quem que está ali tomando passe? É você ou é É o você. campo? É. Então eu preciso, na hora do passe, Melissa, falar: Jesus, me ajude neste problema, dê coragem, no exemplo que eu dei, me dê inteligência, me dê lucidez para melhor me relacionar com meu cônjuge, que Sim. os meus filhos sejam poupados disso. E uma coisa muito importante, Melissa, Senhor, retribua esta pessoa que está me dando passe em multiplicidade tudo isso que ele está dando em mim. Eu agradeço a ele por compartilhar comigo um pouco da energia dele, ao espírito que o assiste. Eu também quero agradecê-lo. É isto. Olha que interessante, Norberto. Uma dica para os dirigentes da Casa Espírita também, a necessidade de conversar com os trabalhadores e dessa orientação, porque são os trabalhadores que vão orientar as pessoas ali para tomar o passe, né? De orientá-los também, porque eles também não têm esse preparo. Então, se eu também não sei, Norberto, o que eu vou falar para você, né? Quando você fala para mim, eu falo, pense em Jesus, pense. Olha que coisa, né? Como o conhecimento, o estudo, a conversa, desde o dirigente, os trabalhadores, atinge o frequentador da casa espírita. É isto, porque você entra num trabalho, e essa é a proposta desses programas que nós estamos gravando, Sim, de compartilhar lucidez com as isso. pessoas. É isso que tem que fazer. Ah, uma outra coisa que acontece durante o passe, né, Melissa? Ah, bom, não vai ficar um curso de passe aqui. A proposta não é o curso do passe, é outra coisa. Vamos falar aqui sobre. Eu ia buscar um assunto aqui, mas não vou comentar. É, vamos entender uma outra pessoa que, quando ela adentra a câmera de passe, ela fala: Onde está a Melissa? Onde está a Melissa? Eu quero tomar passe com a Melissa. Com a Tem Melissa mesmo. eu quero tomar. Porque o passe da Melissa é o passe forte. Uhum. Poxa vida, aí é não entender nada mesmo sobre isso. Porque existe um compartilhamento energético entre a espiritualidade, todos os passistas e os pacientes, né? Então, não existe numa equipe passista forte e passista fraco, passista bom e passista ruim. A propósito, se você classifica assim, você o classifica com qual critério? Essa é a história, né? Tem que chegar lá e, quando receber algo de graça do passista, agradeça mentalmente, né? Mentalmente, agradeça por compartilhar a energia dele. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar muita atenção é da figura do Papa Passe. Já ouviu falar do Papa Passe, Melissa? Sim, Norberto, perfeita a sua colocação. E o Papa Passe é, né, aquela pessoa que adora um passe, né, Norberto? Se puder, toma 2 por dia. E, Norberto, eu também só chego para a hora do passe. Não Ah, chego na palestra, só chego na hora do passe. bom, o Papa Passe, nós falamos no nosso primeiro programa sobre religiosismo. Eu só vou à igreja para tomar hóstia. E Isso. eu só vou ao centro para tomar passe. Tem É. algo de errado tomar passe? Não, não tem. Passe é uma transfusão magnética de energias entre duas pessoas e também da espiritualidade. Não tem nada de errado. Mas se você tomar passe toda semana, tem alguma coisa errada. Porque essa energia que te falta pontualmente, você pega e fala assim: não, eu preciso me vitalizar o meu corpo. Eu vou cultivar mais a oração, eu vou fazer esporte, eu vou fazer natação, eu vou alegrar minha vida de outra forma. A falta de energia que nós estamos tendo é falta de felicidade, é falta de reconhecimento, de gratidão. Então, tudo bem em determinados momentos da nossa vida precisarmos de paz, mas ele deve ser pontual. Sempre precisar de passe, não tenha dúvida, tem algo de errado em nossa vida. Precisamos refletir, porque esta energia que pegamos no passe, ela está disponível no universo.
É isso que nós temos que pensar. Então, tem algo de errado com o Papa Paz? Tem. E nós precisamos envolvê-lo, é, é, conversar com ele, né? Para que ele tenha uma vida feliz, independentemente do passe, viu? É uma pessoa que fica dependente do passe. Pois é, isso mesmo. E aí se torna um ritual para o centro. Eu vou e tomo passe, né? Ah, Sim. assim vai. Outra situação que durante o passe acontece, Melissa, é que muitas vezes o passista, aquele que está dando, aplicando o passe, muitas vezes ele não está bem. Ele bebeu, ele está nervoso, está emocionalmente desequilibrado e deveria chegar para o dirigente do trabalho e falar: "Você me perdoe, eu não estou bem. Hoje eu preciso, não vou trabalhar. Eu estou Sim. emocionalmente desequilibrado e tá". Mas muitas vezes ele tem vergonha, porque ele sempre tem que ser o perfeito, ele nunca pode estar ruim, né? Então ele sempre dá paz. E aí falta lucidez para dizer qual a qualidade de energia que eu vou dar para este irmão. Então, isso é um perigo muito grande, viu? A pessoa, os passistas, aí vai um outro assunto, Melissa, É. devem ser muito bem preparados pela casa espírita. O passe é uma ciência, não é um esoterismo. É uma ciência que tem como pai Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal. Isso é uma ciência. O magnetismo foi o tema de doutorado de Mesmer. Então, não é uma coisa trivial. Nós precisamos nos preparar. E eu gostaria de aproveitar, Simone, Melissa, de sugerir esse livro. Esse livro, até pouco tempo, chamado O Passe, do Jacó de Mello. Esse livro ele estava sem ser editado há algum tempo atrás. Eu não sei se ele voltou a ser editado. Não obstante, em muitas bibliotecas da Casa Espírita, ele tem esse livro para empréstimo, né? É uma bíblia sobre o passe. É uma consulta obrigatória, escrito pelo nosso confrade lá do Rio Grande do Norte, do Jacó de Mello, e leitura obrigatória, seja para você que vai tomar passe, e imprescindível, obrigatória para você que vai aplicar passe, viu? Muito bom, Norberto. Muito bom mesmo. E depois, Norberto, a gente, como você disse, né? Eu fico tendo esses comportamentos antes, durante o passe. Eu nem mentalizo e saio do passe, Norberto, achando que está tudo resolvido. É Pronto. claro, é claro, o espírito resolveu tudo para mim. Não é o centro que é forte, que o espírito, eu vou lá, tomo um passe, pronto. Já tô, beleza lá. E na semana que vem eu volto a tomar passe, aí na outra semana eu volto a tomar passe. E a minha Para vida, resolver o que não foi resolvido. Isso. exatamente, exatamente. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu tomo outro remédio para dor de cabeça, eu tomo, mas eu não procuro a origem da dor de cabeça. De repente eu tenho um AVC, porque eu usei um paliativo, mas não atuei na causa. Então, você foi muito precisa, Melissa. Importantíssimo que o praxe seja um reforço para que eu possa fazer aquilo que eu devo fazer, que eu preciso fazer. Fantástico. O passe ele só ajuda, ele não resolve nada. Norberto, mas mesmo o passe, aquele que passe, que é o passe que a gente conversa com o espírito, pior ainda. Pior ainda, que muitas vezes o espírito que está conversando, não estou fazendo isso regra geral, estou falando muitas vezes, o espírito não tem condições alguma de dar conselho a ninguém. E muitas vezes usa de subterfúgios, né, para dar conselhos errôneos. Fia, coloca rosa branca dentro da sua casa, fia. Enche sua casa de rosa branca. Põe um pouquinho de sar em cada canto da casa, fia.
Não, filha. O que precisa é você mudar de conduta. Não é nem a rosa, nem o incenso, nem o sal. Chama-se conduta. Rever. Isso. Não tem outro jeito, Norberto. É o pensamento e a conduta que temos que mudar. Não tem outro jeito. O passe ajuda, com certeza ajuda, como você disse, e é comprovado cientificamente, sim, essa troca de energia, mas a mudança de conduta em qualquer situação, em qualquer questão, e o pensamento, só assim iremos melhorar. Isso daí, certinho. E só trazendo para um exemplo do nosso dia, o que que é o passe na questão geral do tratamento, né? Quando as pessoas fazem uso de ansiolítico, antidepressivos e coisa e tal, é importante? É importante. A pessoa entra num estado que ela fica receptiva a promover as mudanças que ela precisa mudar. É uma ajuda, é a falta da substância do nosso organismo que te dá um up e fala: vai dar certo. Mas aí é preciso que você promova mudanças na sua vida. Se você tomar o ansiolítico, o antidepressivo, sem a respectiva mudança de conduta, você será um consumidor de antidepressivo e ansiolítico para o resto da sua reencarnação. Ponto final. Sim, é sim, Norberto. Temos que ter essa vontade de querer melhorar. E em relação, Norberto, específico aos dirigentes, como nós dissemos, da importância de conversar com os trabalhadores, com os frequentadores, para essa explicação, para essa orientação, e assim, em relação ao passe específico, e assim a gente tem o melhor aproveitamento de todos, até dos trabalhadores, nossa, até da espiritualidade que agradece que todos estejam numa melhor sintonia. Você quer dizer mais alguma coisa em relação a isso, Norberto, aos dirigentes em relação ao passe? Eu perguntaria aos dirigentes se essas considerações, se esses comentários que nós compartilhamos aqui, ele acha que os frequentadores da casa deles que tomam passe têm essa lucidez desses comentários que nós fizemos? Se a resposta for não, tem uma tarefa a ser cumprida pelo dirigente, que é dar este e outros, porque nós também não temos a pretensão de esgotar assunto aqui, este e outros esclarecimentos aos frequentadores. Precisa preparar efetivamente a equipe de passe, né? E tem muita coisa. Se a gente fosse falar tudo aqui, Melissa, às vezes, né, a frequentadora vai uma moça lá com um decote extremamente ousado no centro e vai lá tomar passe, né? Então, para cada ambiente, e também tem essas lições de casa. Gente que vai de shortinho para o centro espírita, homens que vão de short, camiseta regata e coisa e tal. Poxa, eu acho que deveria ter uma vestimenta apropriada para cada ambiente. Se vou ao velório, se vou à praia, se vou a uma festa, se vou a uma casa religiosa. Então, também eu falei do decote, é também algo que interfere, que atrapalha a aplicação do passe, né? É, não Sim, nos porque falta, estamos lidando com seres humanos, não é, Norberto? E tira a atenção e tira o foco, que precisamos do foco nessa hora. sem dúvida, sem dúvida. E a gente fica até constrangido de pedir, de falar essas coisas básicas, né? Básicas. Mas, enfim, acho que o passe era isso daí, viu, Melissa? Isso, a proposta, não é, Norberto? É iniciar uma reflexão aí no centro espírita, no seu centro espírita. Então, é iniciar, sim, essa reflexão, esse olhar diferente, esse olhar com mais cuidado para a questão do passe também. Muito obrigada, Norberto. Adorei o nosso bate-papo hoje, nosso estudo. E, Norberto, o tema da próxima
Eu que agradeço inicialmente o seu convite, e como nós falamos de reunião pública e falamos de passe, que tal nós falarmos sobre o atendimento fraterno? Que Perfeito. geralmente o pessoal vai para o atendimento fraterno, assiste à reunião pública e vai tomar passe. Vamos jogar luz, vamos compartilhar experiências, vivências nesta atividade tão importante que é de atendimento fraterno? Vamos deixar isso para o nosso próximo encontro? Vamos, vamos sim. A gente se encontra então. Até mais. Um abraço a todos.